Aluno Gimbo, nessa aula nós entenderemos por que alguns balões de festa sobem, outros caem. Essa aula foi preparada para o estudo da densidade gasosa. A densidade gasosa é o quociente entre a massa e o volume de um gás. Então, nós podemos dizer que densidade é igual a massa sobre volume. E essa densidade pode ser de dois tipos. Pode ser classificada como densidade absoluta e como densidade relativa. Vamos estudar inicialmente a densidade absoluta. Densidade gasosa absoluta é determinada pelo quociente entre a massa e o volume de um gás, em uma determinada condição de temperatura e pressão. Presta atenção nisso aqui, ó. Em uma determinada condição de temperatura e pressão. Se nós alterarmos tanto pressão como temperatura, possivelmente nós teremos uma variação na densidade, tá bom? Então, densidade é igual a massa sobre volume, mais uma vez a fórmula geral. Entretanto, algumas vezes não é fornecido nem massa e nem volume. Então, eu deixo o questionamento para vocês. Como calcular a densidade? Se nós não temos nem massa e nem volume. Isso que eu vou ensinar a vocês nesse momento. Vamos para um exemplo. Determine a densidade do gás oxigênio que está contida em um cilindro, na pressão de 3 atmosferas e na temperatura de 27 graus Celsius. Olha aí, foi fornecido a pressão do gás, foi fornecido a temperatura desse gás e foi fornecido a massa molar desse gás. Mas não foi fornecido nem massa e nem volume. Como calcular a densidade? Nós temos que lembrar que densidade é igual a massa sobre volume. Então, nós temos que achar essa relação de uma outra maneira. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser modificar a temperatura. Lembrem-se que em gases sempre utilizamos temperatura em Kelvin. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Logo, nossa temperatura seria de 300 Kelvin. Como nós estamos estudando gases, vamos aplicar a equação de Clapeyron. PV é igual a N vezes R vezes T. Se nós recordarmos um pouquinho de estequiometria, nós vamos lembrar que número de mols é igual a massa sobre massa molar. Vamos substituir, então, o número de mols na equação de Clapeyron por massa sobre massa molar. Logo, nós teremos que PV vai ser igual a massa sobre massa molar vezes R vezes T. Nós precisamos achar uma relação de massa sobre volume. E nós temos tanto massa como volume aqui na equação. Então, nós vamos argumentar matematicamente para que consigamos achar a relação da densidade. Eu vou fazer o seguinte, galera. Vou passar a massa molar multiplicando para o outro lado. Então, eu vou ter P vezes V vezes massa molar vai ser igual a massa vezes R vezes T. Agora, eu vou passar o RT que está multiplicando para o outro lado dividindo e vou passar o volume que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar aqui com massa sobre volume vai ser igual a P vezes massa molar dividido por R vezes T. E é exatamente o que nós queremos achar. Nós queremos achar uma relação de massa sobre volume. Afinal, nossa densidade é massa sobre volume. Podemos, então, afirmar que massa sobre volume é igual a pressão vezes massa molar dividido pela constante dos gases vezes a temperatura. Vamos anotar isso aqui, ó. Densidade é igual a massa sobre volume ou pressão vezes massa molar
dividido por R vezes T. Sabendo disso aqui, já podemos solucionar o problema. Então, nós temos densidade é igual a pressão, 3 atmosferas, vezes a massa molar, 32 gramas, dividido pela constante dos gases, 0,082, vezes a temperatura, que é 300. Tá bom? Nós podemos simplificar 3 com 300, fica 1 e 100. Logo, nós temos que 32 sobre 100 vezes 0,082 vai dar 8,2. Essa razão vai ser igual à nossa densidade, e a nossa densidade vai ser igual a 3,9. Ok? Gramas por litro. Solucionando assim o problema. Podemos resumir a densidade absoluta de duas formas, ou sendo m sobre v, a relação clássica de densidade, densidade é massa sobre volume, ou, como vai cair em muitas questões para vocês, densidade é igual a pressão vezes massa molar dividido por R vezes T. As duas relações são iguais. Elas apresentam-se diferente em decorrência da argumentação matemática realizada. Vamos agora para a densidade relativa. A densidade relativa é o quociente entre as densidades absolutas de dois gases. Então, a densidade relativa do gás 1 em relação ao gás 2 vai ser a densidade do gás 1 dividido pela densidade do gás 2. O que nós podemos já presumir em relação à densidade relativa? Se a densidade relativa for maior do que 1, isso indica que a densidade 1 é maior do que a densidade 2. Se a densidade relativa for igual a 1, é porque D1 é igual a D2. E se a densidade relativa for menor do que 1, é porque nós temos D1 menor que D2. Então, avaliando o valor numérico da nossa densidade relativa, nós conseguimos saber qual das substâncias vai ser mais densa, ou melhor, qual dos gases será mais denso. Beleza? Se for maior do que 1, D1 maior do que D2. Se for igual a 1, D1 igual a D2. Se for menor do que 1, D1 menor do que D2. Tá bom? E isso nos fornece embasamento para que nós possamos entender por que alguns balões de festa ficam no chão e outros sobem até encontrar alguma barreira física. Exemplo: por que esse balão de festa ele encontra-se sobre o piso? Isso indica para você que essa densidade relativa ela é maior do que 1. Ou seja, a densidade do gás do balão é maior do que a densidade do ar. Como o balão é mais denso, ele vai para o chão. Ele desce. Já quando nós temos uma densidade relativa menor do que 1, significa que a densidade do balão ela é menor do que a densidade do ar. Logo, o balão tende a subir por ser menos denso. Nesse caso aqui, podemos dizer que o balão ele foi preenchido por CO2. E o CO2 é mais denso que o ar. Já nesse caso, podemos dizer aquele balão que vem no shopping, que é o balão de hélio. Ele é menos denso do que o ar. Por ser menos denso do que o ar, ele sobe. Tá bom? Então, a posição do balão é dada em decorrência da densidade do ar. Beleza? Concluímos a aula sobre densidade gasosa.